Boa tarde, que bom, né? Mais uma tarde, mais uma quarta-feira, juntinhos, não é isso? Então, que Deus possa estar aí com vocês, abençoando vocês, os familiares de vocês, tá certo? Saiba que eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Então, vamos lá. Hoje vamos trabalhar sobre novos modos de vida. Na videoaula anterior, nós trabalhamos plantar, transformou a vida humana. Mas hoje vai ser sobre novos modos de vida. Então, aí na página 23, certo? Eu quero que vocês abram aí e acompanhem a explicação que eu vou fazer, certo? Então, para cuidar das plantações e dos animais, muitos povos migraram para a região onde o quê? Onde houvessem rios, certo? Que seriam fundamentais para irrigar, regar as plantações e fornecer água para a população e para os rebanhos também. Então, nós sabemos que nesses locais, muitos grupos, eles fixaram o quê? Suas moradias, certo? Desde então, eles se tornaram o quê? Sedentários, ou seja, eles passaram a morar no mesmo local, certo? Deixaram de ser nômade, que viviam de local em local desde que estivesse algo para ele cultivar, e passaram a ser sedentários, onde eles passavam muito tempo naquele mesmo local, ok? Aí temos o seguinte, na página 24, você vai relacionar os termos com as decisões corretas, o que era sedentário, o que é agricultor e o que é pastor, certo? E no caderno você vai elaborar uma frase com duas palavras do quadro a seguir. Agricultura, tem transformação, criação de animais e sedentário. Então, eu vou dar um exemplo de um aqui, que essa vai ser a minha. Então, eu posso botar: a descoberta da agricultura e a criação de animais provocou uma transformação na vida dessas pessoas. Não foi? Então, eu usei o quê? Agricultura e usei transformações e também criações de animais. Vocês podem pegar outras palavras e formarem uma frase. Ok? Então, no material de apoio vai ter aí um tabuleiro que representa várias transformações vivenciadas por alguns povos. Aqui está pedindo para fazer com um amiguinho em sala, mas vocês vão fazer com os pais de vocês, uma tia, um tio, em casa, e vão se divertir bastante. Fiquem atentos para algumas surpresas que terão no jogo, tá certo? Vamos trabalhar agora um pouco sobre a importância dos rios. Então, nós sabemos que o quê? As primeiras comunidades de agricultores se instalaram nas regiões próximas ao quê? À margem de rio, na região Mesopotâmia, certo? Do Egito, da Índia e da China. Então, no decorrer do tempo, esses outros rios se tornaram o quê? Fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da humanidade. Então, esses rios foram primordiais. Então, um deles aqui, vamos trabalhar sobre a vida em torno do rio Nilo. Está na página 25. Então, os povos mesopotâmicos, nós sabemos que são os indianos, os chineses, se desenvolveram perto de rios, como os egípcios. Não foi diferente, certo? As margens dos rios Nilo, localizados no continente africano, foram fundamentais para esse povo. Por quê? Porque eles viviam cercados pelo grande deserto do Saara. Além de fornecer água, o rio Nilo possibilitava o quê? O cultivo de alimentos, pois transformavam na época o quê? Na época das cheias, assim eles irrigavam as margens, deixando-os férteis para o plantio. Então, nessa época, quando ficava cheia as margens, então servia para as margens, servia de quê? De plantação. Que plantação era essa? Eles plantavam trigo, o papino. O que é papino? É uma planta usada para confeccionar papel, embarcações. Plantavam algodões, figo, uva, alho, entre outros alimentos nas margens. E para evitar a falta de água nessas épocas em que o rio Nilo ficava mais baixo, os egípcios eles construíam o quê? Canais de irrigação, certo? Então, na época das cheias, os canais eram preenchidos pelas águas que enchiam os reservatórios. E daí, quando o rio Nilo estava mais baixo, eles utilizavam essas águas. Então, viram aí a página. Na página 26, vocês terão uma atividade e vão responder. Primeira questão: por que os rios foram importantes para o desenvolvimento da agricultura e a formação das primeiras cidades?
Aí, de acordo com a explicação que eu dei, e vocês vão voltar à leitura do texto, vocês vão responder. Cite o nome de um dos rios na região onde você mora. Vamos pesquisar e você vai responder também. Aí tem marque com um X o nome dos elementos que existem em torno desse rio. Você vai ver se existe vegetação, se existe moradias, se existem indústrias. Então faça um desenho ou cola imagem do rio pesquisado. Vou dar sugestões de 2 rios aqui para vocês. Podemos pesquisar sobre o Rio Paraíba, o Rio São Francisco, tá certo? Então, quando vocês pesquisarem as imagens do rio, verifique se permanece como era antigamente. Você vai pesquisar esse rio antigamente e hoje na atualidade como ele é. Vai comparar, tá certo? E escrever o que você observou nessa comparação. Na 6ª questão, nós temos qual é a atual situação do rio de sua região. Aí você vai explicar qual é a atual situação desse rio. Qual dos rios? Ou o Rio Paraíba ou o Rio São Francisco, o qual você fez sua pesquisa. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula de história vai ficar hoje por aqui. Trabalhamos o quê? Novos modos de vida, certo? Da humanidade. E teve o quê? Como primordial, os rios, porque eles deixaram de ser o quê? Nômades e passaram a ser sedentários, ficaram mais fixos em um determinado local. Tá certo? Então, por hoje, nossa aula de história vai ficar por aqui. Então, fiquem com Deus e até amanhã com nossa aula de geografia. Amo todos vocês.